Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, de acordo com o horário que você esteja vendo o vídeo, mas que você seja um abençoado por Deus, alcançado pela graça dele. Vamos gravar mais um vídeo da série sobre a oração sacerdotal de Jesus. O último vídeo, nós gravamos alguns vídeos que estão no canal no YouTube. Se quiser acompanhar os vídeos anteriores a esse, vai lá no canal, Luiz Carlos, procura lá e lá vai estar os vídeos que são anteriores, a introdução, a oração de Jesus orando por si ao Pai, a oração de Jesus orando pelos os discípulos, ou por aqueles que seguiam a Ele. Agora nós vamos focar na oração de Jesus por aqueles que iriam crer nele, segundo a oração, segundo aquilo que ele vem dizendo na oração de João 17. João capítulo 17, o Evangelho de João, no capítulo 17, nós andamos um pouco do versículo 1, nós chegamos ao versículo 20, que é onde Jesus agora vai orar por aqueles que futuramente iriam crer nele. Lembrando que a oração sacerdotal é dividida, a oração sacerdotal porque a epígrafe do texto diz isso, mas o texto em si você não vai encontrar a oração sacerdotal no texto. Você vai encontrar Jesus orando ao Pai, e ele divide a oração dele em três partes, orando por ele, orando pelos discípulos e orando por aqueles que viriam a crer nele. Desde já obrigado a todos que se inscreveram, os comentários, os que estão acompanhando, que Deus abençoe a todos e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o propósito, que nós viemos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vamos lá, João 17, a partir do versículo 20, é o nosso foco de hoje. No texto, Jesus vem dizendo agora, no versículo 20, que ele não iria orar ao Pai somente por esses, ou seja, quem é estes? Aqueles que ele citou antes do texto do versículo 20. Ou seja, ele não estava orando somente pelos discípulos. Lembra que no vídeo anterior nós falamos que Jesus ora pelos discípulos, ele disse ao Pai em sua oração que daqueles que o Pai lhe deu, e ele focou muito nisso, ele disse que daqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, se referindo a Judas, né? Então, ele nos textos anteriores, ele ora pelos discípulos, e ele diz assim, e não rogo, agora no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, futuramente, com o andar da igreja, com o crescimento do cristianismo, outras pessoas iriam crer em Jesus, não somente pessoas do mundo judaico, ali, do judaísmo, não somente os judeus, mas o mundo agora, pessoas de várias partes do mundo iriam crer em Jesus, e Jesus agora está orando por esses que iriam crer em Jesus. Ele diz que não ora somente pelos discípulos, ou somente por estes, aquele citado no texto anterior, mas por aqueles que iriam crer nele por intermédio da palavra, ou seja, da palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, a fim que o mundo creia que tu me enviaste. Agora Jesus ele ora, e a oração dele, ela segue com o propósito de interceder por aqueles que queriam crer nele, e o propósito dele, e o pedido dele, né, a intercessão dele por nós é a unidade da igreja, a unidade daqueles que queriam crer nele. Ele ora para que a igreja seja uma, ou seja, tenha um propósito de anunciar o evangelho, de levar a mensagem aos que ainda não tinham conhecimento da salvação. E ele diz que esse propósito de comunhão da igreja, de unidade da igreja, faria com que o mundo cresce que ele foi enviado. Ou seja, a unidade da igreja ela é fundamental no sentido de que o mundo ele olha para o cristianismo, ele vê o cristianismo como uma religião, e ele enxerga que em Cristo há essa unidade, há essa comunhão entre igreja, entre irmãos, essa comunhão que ela ultrapassa a denominação, placa de igreja, ela ultrapassa tudo, e todos aqueles que crerem em Cristo têm isso em comunhão, tratam uns aos outros como irmãos, e o propósito de Jesus é esse, a fim de que todos sejam um. Agora, um corpo, um membro do corpo de Cristo,
E para ser parte do corpo de Cristo não depende de igreja, nem de denominação, depende sim de crer nele e ser salvo. E ele diz que todos sejam um, como tu é, ó Pai, em mim e eu em ti. Ou seja, Jesus é um no Pai, o Pai é um nele, e assim nós seremos um. Assim nós seremos um. Também seja ele em nós, aplicação no corpo de Cristo, aplicação do cristão agora no corpo de Cristo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, a nossa comunhão, a nossa unidade como igreja, aquilo que nós vivemos como igreja, ela é fundamental para que o mundo olhe para o cristianismo como um segmento fundamentado por Cristo e hoje dada essa continuação pela igreja para aqueles que são salvos e tem essa unidade. Então o Jesus ele ora porque Jesus sabia que futuramente viria pessoas que eram judeus, que tinham as práticas da lei, tinham tudo aquele peso da lei, aquele ensinamento da lei sobre eles, e também vinha pessoas que não faziam parte da lei, faziam parte de outros segmentos, faziam parte de outros costumes. Viriam os romanos, viriam os gregos, viriam os europeus agora para crer em Jesus, e Jesus agora ora para que esses dois povos, judeus e gentios, façam parte de um corpo. Essa é a missão da igreja, fazer com que esses povos se tornem um, com a unidade de espírito. E eles tenham transmitido a glória que me destes, que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Ele segue dando o princípio da comunhão da igreja, da comunhão dos cristãos para com ele. E ele diz no verso 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me tens transferido, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Ele está se referindo agora ao grupo dos judeus que estavam com ele, e ele encerra a oração sacerdotal no verso 26, dizendo o seguinte: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Uma aplicação futura, né? Ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles estejam. Ou seja, a oração de Jesus agora, ele encerra dizendo que fará com que seja conhecido o nome. Ele já tinha feito com que fosse conhecido o nome de Deus, agora continuaria fazendo o nome de Deus. E o amor que o Pai tinha dado nele era aplicado aos discípulos, a nós, e Cristo em nós. Então a oração de João capítulo 17, nós praticamente vimos aqui um pouco salteado, não deu para ver tudo, mas a aplicação do versículo de todo o capítulo 17, onde nessa oração Jesus ele ora ao Pai por si, dizendo que aquilo que o Pai tinha dado, a missão que o Pai tinha dado agora, ele teria feito, ele já sabia que se aproximaria a crucificação. Ele ora pelos discípulos agora, ele ora dizendo que os que o Pai os deu, ninguém se perdeu, estavam todos ali, e eles conheceram o Pai, eles conheceram a vida, e a vida é essa: reconheço a Ti como único Deus. E os discípulos conheceram a Jesus como único Deus, e Ele agora intercede orando por nós que futuramente iriam crer neles, para que povo de diversas nacionalidades, de diversos costumes diferentes, de diversos pensamentos e ideologias diferentes, agora pudesse formar um só corpo, uma unidade de comunhão, para que através desse só corpo o mundo olhasse para a igreja, e na igreja, na comunhão que é na igreja, no comportamento da igreja, visse Cristo, visse a obra dele, visse aquilo que ele teria feito por aqueles que creram nele, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado aí por acompanhar o trabalho. Espero que mais uma vez nesse vídeo possa ser de alguma forma proveitoso para a sua vida espiritual, para que você venha crescer espiritualmente, e não se esqueça de compartilhar, se você puder, para outros, para que seja abençoado na vida de outros. E nesses momentos tão difíceis de pandemia, nós podemos olhar para cima e entender e conhecer e ficar confortado em nossos corações que um dia Jesus orou por nós, Ele intercedeu por nós, Ele pediu ao Pai por nós,
e por isso nós estamos aqui para louvor, para a honra e para a glória dele. Paulo escrevendo a Efésios, Paulo diz que nós fomos abençoados com bênçãos espirituais para louvor da sua glória. Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do nosso Deus.